com uma mensagem do Memphis Depay. O Memphis Depay postou hoje nas redes sociais uma mensagem que deixou o torcedor muito animado. Seus do Timão, porque tem novidades sobre Pogba, eu sei que você está ansioso por isso. O Pogba é um monstro de jogador, mas essa minha imagem é da Copa de 2018, quando ele arrebentou na seleção da França. Aí o Fabinho Soldado pensa assim, vou trazer o Pogba para jogar onde? Quem vai sair do time hoje para entrar? Se pudesse jogar amanhã, o Pogba vai sair quem? Vai sair o Bidon para jogar? Não dá. Fala, fiel torcida. Hoje o vídeo está recheado de informações e debates importantes para o nosso timão. Começamos com o jornalista Sereto, que traz detalhes sobre a mensagem enviada por Memphis Depay para a torcida e a compra definitiva do zagueiro Kaká. Em seguida temos novidades de Chico Garcia sobre o andamento da negociação com Pogba, que pode pintar no Corinthians. E para fechar, um trecho imperdível do programa Apito Final, onde foi debatido se o Pogba, caso venha, seria titular absoluto no timão. Fiquem ligados porque está demais. Com uma mensagem do Memphis Depay. O Memphis Depay postou hoje nas redes sociais uma mensagem que deixou o torcedor muito animado. O Memphis, no perfil dele, no Twitter, no X, ele postou a seguinte mensagem, que ainda tem muito a oferecer para o Corinthians. Ele diz que o melhor início dele por um time, que o melhor ainda está por vir. Foi a mensagem que ele deixou. O melhor de mim ainda está por vir. O melhor de mim está por vir. Escreveu, em tradução, é claro, para o português, ele escreveu em inglês, mas a tradução para o português é exatamente essa. O melhor de mim está por vir. Está o Memphis Depay, portanto, dizendo que ainda vai ter o melhor dele com a camisa do Corinthians, ainda está por vir. Ele terminou a temporada com 14 jogos disputados, 7 gols marcados e 4 assistências. É o melhor início dele por um time na carreira. O Memphis, que afirmou que ainda tem muito a oferecer em campo pela equipe do Corinthians. Então, Memphis Depay, the best of me is yet to come. O melhor ainda está por vir. O melhor de mim ainda está por vir. É o Memphis Depay deixando o recado dele para a torcida do Corinthians e ele vai estar à disposição do técnico Ramon Dias para o compromisso da próxima quinta-feira contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. E o Corinthians anunciou nesta sexta-feira a compra definitiva do zagueiro Kaká, que assinou contrato com o clube até o fim de 2028. O zagueiro estava emprestado pelo Tokushima Vortis do Japão, mas atingiu metas que obrigaram o Corinthians a comprá-lo em definitivo. O Corinthians não divulgou os valores da operação, mas deve pagar 4 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 24 milhões de reais na cotação atual, por 90% dos direitos econômicos do atleta. É um bom dinheiro, hein? E a multa rescisória do contrato é de 300 milhões de reais para clubes do Brasil e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Portanto, o Kaká é definitivamente jogador do Corinthians. O que não impede o Corinthians de ir ao mercado em busca de um novo zagueiro. O Corinthians quer a contratação de um zagueiro canhoto. É a intenção do técnico Ramon Dias contratar um zagueiro canhoto para a posição do Kaká. Não confia muito no Kaká, o zagueiro Ramon Dias, embora o Corinthians tenha contratado o jogador em definitivo. Conforme destacado pelo Sereto, o Corinthians teve um dia movimentado nos bastidores. Primeiro teve essa mensagem especial do Memphis Depay que chamou a atenção da Fiel. Passando para o Pogba, Chico Garcia trouxe uma atualização interessante. A negociação ainda está em andamento, mas parece que as conversas prosseguiram nos últimos dias. Pogba, conhecido mundialmente por sua técnica e liderança, seria um reforço histórico para o Corinthians. A pergunta que fica é: será que o Timão conseguirá fechar esse negócio e trazer um nome de tanto impacto para o futebol brasileiro? Para encerrar, o programa Apito Final levantou uma discussão que divide opiniões. Pogba, caso venha, seria titular absoluto no Corinthians? O debate trouxe pontos de vista interessantes, desde aqueles que acreditam que ele teria
um salto de qualidade ao meio-campo do Timão, e aqueles que defendem que ele precisaria se adaptar ao estilo de futebol brasileiro antes de garantir uma vaga como titular. Do Timão, porque tem novidades sobre Pogba, eu sei que você está ansioso por isso. No jogo aberto da Band, o Ronaldo revelou e disse publicamente, claramente, então não tenho por que esconder de vocês, a conversa que ele teve com Augusto Melo sobre Pogba. E o Augusto revelou para o Ronaldo Giovanelli que o presidente do Corinthians, a diretoria do Corinthians e o staff do jogador conversaram. Que existe uma conversa e que existe um interesse mútuo entre o jogador e o clube. O Ronaldo confidenciou para a gente também frases do Augusto que dão conta do tipo: vou contratá-lo. Perdão, quero contratá-lo. Vou fazer uma proposta. Quero ele no Corinthians. Frases que o Augusto Melo disse para o Ronaldo. Até o Pogba ser jogador do Corinthians tem uma distância. Mas o que está pegando nesse momento? Porque aí essa é a informação do Ronaldo, de que o Augusto disse que houve conversas, de que eles estão conversando, de que o jogador se interessou, de que a relação do Pogba com o Memphis ajuda, até pelo que o Memphis passa para o Pogba. Então tudo isso está facilitando, tá bem? Tudo que a gente já sabia por outras fontes, por outros lados, tudo que a gente já vislumbrava pela postagem do Memphis lá, numa conversa, falando com um amigo, só que ao lado do diretor financeiro do Corinthians. Então a gente imagina que eles não estavam falando sobre a alta do dólar, né? Estavam falando sobre outras questões. Tudo isso a gente já imaginava. A informação do Ronaldo, ela apenas elucida, ela apenas, né, nos torna, esclarece cada vez mais tudo que a gente está vendo aí sobre Pogba no Corinthians. Agora, sobre outras informações complementares a respeito disso. O Corinthians está preocupado, evidentemente, com a situação da patrocinadora Master. E enquanto não resolver essa situação, não consegue entender de que maneira vai conseguir efetivar a operação para fazer a proposta. A proposta que ainda não foi feita. A proposta que será feita, ao que tudo indica, pelo que eu estou percebendo. Se o Augusto quer o Pogba, se entendeu como um jogador midiático, como um cara que quer jogar no Corinthians e que tudo isso pode acontecer com um modelo de negócio de sucesso que foi feito com o Memphis, também com o Paul Pogba, a questão é como vamos pagar o salário dele. Se imagina, não tem valores ainda, mas se imagina que ele vai ganhar próximo, um pouco mais até, porque essa foi a pedida dele, do que o Memphis ganha. E aí, para você compor esse salário, você não consegue tirar da tua folha de pagamento, você precisa de investidores. O Corinthians vai contar com a sua patrocinadora Master, ela estará regularizada. Não estando regularizada, o Corinthians vai atrás de outra. Essa outra vai bancar o Paul Pogba e também o Memphis, porque saindo a antecessora, né, você também não vai conseguir pagar o Memphis Depay. Então toda essa operação, ela precisa ser pensada nesse momento e está em compasso de espera justamente porque o Corinthians precisa entender se a patrocinadora vai continuar ou não, ou se ele vai atrás de outra. O Corinthians tem tempo. Porque o Pogba não pode entrar em campo antes de março. Então o Corinthians tem alguns 2 meses aí para esperar para ver o que vai acontecer e montar essa operação. Quando o Pogba estiver à disposição, aí você até pode até perguntar o seguinte, né? Bom, mas aí outros clubes podem aparecer. Segundo informações do próprio Augusto Melo, ele não está com esse interesse todo de jogar na Europa como se aventou lá atrás, de que o staff dele até queria. Mas ele não tem essa prioridade, não é que ele não quer jogar na Europa, ele não tem a prioridade de jogar no futebol europeu. Se tiver uma proposta boa da Arábia, dos Estados Unidos ou mesmo do mercado sul-americano, como no caso o Corinthians, ele vai ver com carinho sim, e ele se interessou demais em jogar no Timão, não só pelo Memphis, mas por tudo que ele está percebendo, pelos contatos, pelas conversas, então tudo que a gente já imaginava. O interesse existe, gente. A questão precisa esperar. O Corinthians tem tempo, porque ele não pode jogar por enquanto, mas até lá ele já começou a receber investidores batendo na porta, mas ele está dando essa prioridade para a patrocinadora Master, que foi uma parceira. Tem sido até então no salário do Memphis, tem sido num contrato muito vantajoso, tem sido e foi na aquisição do Hugo Souza, vocês vão lembrar. Não tem paz, né? Essa história da patrocinadora nossa é um negócio complicado, né? A gente vê tantas outras
bets pequenas já conseguindo se regularizar, e a nossa, que é uma grande bet aqui no Brasil, que já está funcionando há muito tempo, está com essa dificuldade toda para conseguir se regularizar. Parece até brincadeira, a gente não tem sossego. Acho que se não fosse essa situação toda com a bet do Corinthians, a gente já teria aí uma situação, um desfecho dessa situação do Pogba, mas eu acredito que no final pode acabar dando tudo certo. Quando o Flamengo não queria aceitar as garantias, a patrocinadora foi lá e bancou para que o Corinthians não tivesse mais problemas com o seu goleiro. Então, o Corinthians está esperando. No momento em que ele resolver tudo isso, aí sim, junta tudo e consegue fazer uma proposta para Pogba jogar no Corinthians. É mole? O que você acha disso? O Pogba é um monstro de jogador, mas essa minha imagem é da Copa de 2018, quando ele arrebentou na seleção da França. É um cara que está quase 2 anos sem jogar futebol e só vai poder ser utilizado em março. Esse seria o grande nome do Corinthians para o início dessa temporada. Mas, oi, Marília, se não sobrar nada para mim, eu vou para lá, vou para o Corinthians, eu já falo tchau. Eu fico imaginando, assim, olha, você falou que o Corinthians terminou o ano e terminou mesmo, deixando uma impressão muito boa, a torcida, a gente brincou mas aqui. O ano foi difícil. Mais 2 rodadas, mais 3 rodadas, que o Corinthians ia ser campeão, umas brincadeiras que foram feitas, porque de fato 9 vitórias consecutivas, nem o campeão Botafogo fez no ano passado. E acho que depois de um começo cheio de solavancos, da janela para frente, o trabalho do Fabinho Soldado precisa ser elogiado. Porque claramente o que acontece no CT Joaquim Grava não acontece no Parque São Jorge. O que ele conseguiu fazer no CT Joaquim Grava, a direção ainda não conseguiu fazer, né? De apaziguar, de pacificar, de ter uma liderança clara de quem manda. Só de turbulência, né? Então, o que ele conseguiu fazer é elogiável. Não estou dizendo que só fez coisas boas, só contratou gente boa, não, é verdade. Mas, de fato, o trabalho dele o ano passado é elogiável. Aí o Fabinho Soldado pensa assim, vou trazer o Pogba. Para jogar onde? Quem vai sair do time hoje para entrar? Se pudesse jogar amanhã... É uma notícia, o Garro machucou o joelho e vai ficar fora dos próximos jogos. Mas aí o Coronado vai poder trabalhar um pouco, né? Porque o ano passado teve uma vida de deputado, ele jogou 5 jogos na temporada, quero que ele jogue, até acho que pode jogar no Campeonato Paulista. O Pogba vai sair quem? Vai sair o Bidon para ele jogar? Não dá. Posso montar o time? O Bidon tá fora dos próximos 11 jogos, porque ele está com a seleção sul-americana. O Corinthians precisa contratar laterais. O Corinthians vai contratar zagueiro. É só ter assistido, inclusive, os últimos jogos da temporada, quando teve que virar contra o Vitória, quando sofreu alguns jogos, quando teve que tomou 2-2 o Atlético Paranaense para depois fazer 5-2 em casa. O Corinthians precisa contratar do meio para trás. Mas, né, vamos lá. Eu montaria o meio-campo com Pogba, Bidon. Em 2000... Concordo com ela na questão de que o Corinthians precisa contratar do meio para trás, precisa mesmo de lateral. Precisa de mais um zagueiro de confiança, apesar que o Kaká eu considero até um zagueiro regular para bom, só que o Pogba chegando, você acha que o Pogba ia ser reserva no Corinthians? Aí não dá, aí eu parei, aí foi demais. Galera, comenta aí vocês, na opinião de vocês, o Pogba chegando no Corinthians, ele joga no lugar de quem no meio de campo do Timão? Quero saber aí, larga nos comentários. 25 em 2018. Garro, Pogba, Bidon, Carrídio e Garro. Se o Pogba chegar, esse é o melhor meio-campo que o Corinthians pode ter. Com os dois lá na frente, a dupla dinâmica Memphis, Depay e Yuri Alberto. E aí, lateral direita, quando não jogar o Mateuzinho, joga quem? Aí, lateral direita, tem que comprar urgente. E lateral esquerdo, se o espirrar, joga quem? O Corinthians quer um jogador que custa 13 milhões de euros, que é o mini Roberto Carlos. Bom, o Roberto Carlos já não é alto. O Arana. Para tirar o jogador Jameli lá do Atlético. Não, mas aí nesse caso, hoje, não vai sair, mas hoje o Corinthians faz mais do Arana do que do Pogba. É muito engraçado que a gente às vezes não faz a justiça, na minha visão, pro jogador que merece. O Carrijo, cara. Foi o cara esse cara joga muito. Baita jogador. Tá no meu time. Chegou como nem queria nada, um ano de contrato, pum, dá aqui a camisa minha, tchau. No final, Fiel, agora é com vocês. O que vocês acharam da mensagem do Memphis Depay da compra em definitivo do Kaká? E também quero saber de vocês, se o Pogba chegar, é titular no Corinthians ou vai ser reserva para o Bidon? Quero muito ouvir aí a opinião de vocês nos comentários. E, para encerrar aqui, agradecer a todo mundo que chegou até agora no vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Daqui a pouco a gente está de volta com mais vídeo e mais informação do Timão. Valeu, um abraço e vai Corinthians!